Boa tarde, sexto ano. Tudo bem com vocês? Vamos estudar mais um pouquinho sobre a Grécia Antiga? A Grécia Antiga que a gente está falando de uma cidade específica, uma cidade-estado chamada Atenas. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre Atenas e vamos também falar um pouquinho sobre o que se comia lá na Grécia, a alimentação dos gregos, tá bom? Então, continuando de Atenas. Atenas, a gente estudou semana passada, que era uma cidade-estado próxima do litoral, com muitos poetas, navegadores, e nessa cidade começou a democracia. Demo, povo, cracia, poder, governo. Governo do povo, onde as pessoas passaram a ajudar a decidir, todos os cidadãos ajudavam a decidir as coisas da cidade, que nem a gente estudou. Pois é, quando passou mais um pouco de tempo, subiu ao poder ali em Atenas um político chamado Péricles. E Péricles, no ano de 450 a.C., ele melhorou ainda um pouco mais a democracia. Olha o que ele fez. Ele criou o Tribunal Popular. Tribunal Popular era assim: quando alguém fazia um crime, 6.000 pessoas faziam parte do júri, e essas 6.000 pessoas que iam dizer como que aquele crime ia ser punido. Em vez de ter um juiz tomando a decisão, todo o júri tomava a decisão. Esse júri, 6.000 pessoas, 6.000 cidadãos, tá? Eles que davam a sentença. E o Péricles fez mais algumas coisas interessantes. Como acontecia? A eclésia, lembra da eclésia? Era aquela assembleia de todos os cidadãos de Atenas para tomarem decisões para Atenas. Acontece que os que não tinham tanta riqueza, eles tinham que estar sempre se dedicando aos seus trabalhos, eles não conseguiam ter tempo para ajudar nas decisões. Então ele resolveu que todo mundo que participava da eclésia ia ganhar um valor, um salário, uma remuneração para poder estar ali ajudando a decidir, não se preocupando lá com o seu trabalho, poder sair um pouco do seu trabalho para poder se dedicar às decisões da cidade. Então, Péricles fez duas questões bem interessantes na democracia grega. Além disso, ele também, agora não tem a ver com a democracia, ele reconstruiu toda a parte alta de Atenas, deixou Atenas muito linda e muito bonita. Ele foi tão importante que a época dele foi chamado século de Péricles. Naquela época, na Grécia, você lembra que já tinha sido abolida a escravidão por dívidas. Ninguém mais ficava escravo por não poder pagar alguma dívida. Mas ainda tinha escravidão? Sim, ainda tinha escravidão na sociedade. Por quê? Porque eles compravam escravos de outros lugares, por exemplo, do Egito. Então, esses escravos é que faziam todo o trabalho pesado para as pessoas mais ricas que tinham escravos. O que os escravos faziam? Os escravos homens plantavam, colhiam, aravam a terra, cuidavam do gado. E as escravas mulheres cuidavam da casa, ajudavam a dona da casa na cozinha, ajudavam a dona da casa nas costuras, em tudo que tinha que ser feito, e cuidar também das crianças, como babás das crianças das pessoas ricas. Que mais? Sobre a sociedade também de Atenas e ali da Grécia, de modo geral, as mulheres, elas sempre aprendiam as coisas para cuidar da casa. Então, as mulheres é que administravam a casa, mesmo que elas fossem muito ricas e tinham escravas, elas tinham que saber como costurar, como cozinhar, e elas é que cuidavam disso. E tinha também um outro grupo, o grupo dos estrangeiros. Os estrangeiros eram chamados de metecos. Você lembra que para ser cidadão de Atenas só valia para ser cidadão quem tinha pai e mãe ateniense. Os estrangeiros que vinham morar na cidade, eles não tinham oportunidade de tomarem decisões junto na democracia grega. Eles eram chamados de metecos, eles se dedicavam geralmente ao comércio. Os filhos deles ainda continuavam metecos, os netos e os bisnetos. Só depois é que podiam se tornar cidadãos, só os tataranetos. Veja bem, né? Muito bem, então a gente viu aí sobre Péricles, sobre a função da mulher, a questão dos escravos, né? Os estrangeiros também. E agora a gente vai falar um pouquinho das comidinhas da Grécia. Gente, Deus é tão bom na sua soberania que aquela região, ela é cheia de montanhas.
né? Alguns não entenderam bem o que é um mapa físico. Mapa físico é um mapa que mostra o relevo. Aí tem as montanhas bem altas, geralmente em cores mais escuras, o que é mais alto, em cor mais clara, o que é mais baixo. Tipo a planície geralmente está em verdinho. Aí as montanhas vão sendo marrom e cada vez marrom mais escuro quando são mais altas. Isso é um mapa físico, mostra o relevo. O mapa político, ele mostra, tipo esse que eu tenho aqui atrás, ele mostra os países, né? As divisões dos países, dos lugares, certo? Mas isso aí é um pouquinho de geografia, tá? Ninguém perdeu pontinho por causa do mapa, certo? Mas como a região ali de Atenas era cheia de montanhas, não só de Atenas, toda a região da Grécia, agora eu vou falar de Grécia como um todo, tinha muitas montanhas, então tem algumas plantas que se dão bem nas montanhas. Por exemplo, a parreira. A parreira produz o quê? Ou videira. Produz uvas. Então era muito boa a produção de uvas ali. E eles produziam uvas, faziam um suco de uva muito gostoso, faziam um vinho também, apesar que eles não tomavam muito vinho. E também uma outra árvore que é muito significativa e importante ali naquela região são as oliveiras. O que uma oliveira produz? Ela produz olivas ou azeitonas. As azeitonas, olha só, uma árvore de azeitona, quando você planta a oliveira, ela demora bastante anos até ela começar a produzir. Algumas demoram até 40 anos para começar a produzir seus frutos, olha só. Mas quando ela começa a dar os frutos, esses frutos são muito preciosos. A azeitona não é boa só para a gente comer. Com a azeitona, espremendo a azeitona, sai o azeite, que é o óleo de oliva. Esse azeite era muito importante para eles, tanto na alimentação quanto para a iluminação. Eles usavam azeite para queimar e fazer luz, porque não tinha luz elétrica na Grécia Antiga, né? Então, os alimentos deles sempre incluíam azeite, tá? E o azeite é uma delícia, né? Você gosta, né? Por favor. É muito gostoso. Uma vez eu fui lá em Canela, no Rio Grande do Sul, numa azeitaria. Tinha azeites de todas as partes do mundo, com sabores totalmente diferentes. Gente, eu aprendi, eu não sabia, que tem muitos tipos de azeitonas. Não tem só a azeitona preta e a verde, que nem eu achava. Tem muitos tipos de azeitonas e cada tipo de azeitona dá um azeite diferente. E cada região tem um sabor diferente onde planta a oliveira. Então, nossa, tinha sabores e sabores, alguns mais fortes, outros mais frutados, outros mais suaves, outros mais grossos. Uma delícia! Eu me deliciei ouvindo as explicações dos azeites do mundo. E é uma região, então, onde tem uns azeites muito conceituados, muito bons, é a região da Grécia, até hoje em dia, já naquela época. E você sabia? Uma oliveira, ela até demora para começar a produzir, né? Mas depois ela chega a 1000 anos, uma oliveira. Já pensou? Olha que coisa linda, né? Então, ó, a comida basicona que todo mundo comia, principalmente os mais pobres comiam sempre essa comida, era uma espécie de mingau. Esse mingau era feito com o quê? Ou cevada, que é um grãozinho mais escuro, ou trigo, né? É o grão de trigo que a gente faz o pão. Eles misturavam cevada ou trigo, cozinhavam com água, com azeite, com mel e faziam um tipo de um mingau. Essa comida aí era básica, tá? Além disso, eles comiam, claro, os peixes, que eles estavam perto do mar, né? Eles comiam os peixes ali do mar Mediterrâneo, comiam queijos, eles usavam leite de cabra, o leite de ovelha, eles criavam cabras e ovelhas, bem mais do que outros animais. Também criavam porcos e, claro, comiam as azeitonas, né? Legumes, as uvas e faziam pães também. Pão de trigo, pão de cevada, colocavam aveia, colocavam sementes, ervas, mel, queijo, faziam os pães bem elaborados, parece gostoso, né? Eles faziam bolos doces também, eles também utilizavam as nozes, as tâmaras, as amêndoas, e você lembra que tinha as Olimpíadas, né? Então o pessoal lá era muito do exercício físico, eles gostavam, eles diziam assim, ó, os gregos,
uma mente sã num corpo são. Então, eles cuidavam muito do corpo, faziam muitos exercícios e também cuidavam da mente, estudavam a filosofia, a gente vai falar na próxima aula. Eles estudavam bastante, cuidavam para ter um bom raciocínio lógico e cuidavam do corpo. E já que eles faziam bastante exercícios, eles comiam bastante frutas, eles comiam uma alimentação saudável. Olha só que legal! Eles cuidavam com isso. E eles comiam então legumes, alhos, alface, cebola. Não comiam muita carne. Carne era mais para as festas. Eles comiam peixes, né? E eles tinham 3 refeições principais. O café da manhã bem simplesinho, um almoço também não muito pesado. A janta sim. A janta era um jantar e tanto. Um jantar com pratos principais, entradas, bem especial. E às vezes tinha uma ceia ainda antes de dormir. Então a alimentação mais pesada era de noite. Então veja bem, aqueles gregos da antiguidade, né? Aproveitavam os recursos que tinham ali do mar, eles plantavam as coisas que davam muito bem ali, como a parreira de uva, como a oliveira, né? Eles aproveitavam as coisas que Deus deu para eles, o relevo, o mar, tudo que Deus deu na sua soberania, eles tinham mordomia, cuidavam e aproveitavam os benefícios disso, era uma semeadura e colheita. Legal, né? Boa semana de estudos para vocês!